Olá, minha igreja de Dallas, tudo bem com vocês? É um grande privilégio, uma grande honra poder ter a oportunidade de abrir a palavra de Deus nesta manhã de sábado, um dia tão especial para nós, né? Esse templo no tempo, reservado para que nós tivéssemos uma comunhão mais íntima com Deus. Antes de mais nada, quero trazer o abraço forte e acolhedor dos meus pais, porque a minha mãe avisou. Antes de mais nada, envie o meu abraço aos queridos irmãos de Dallas. Estiveram aqui por 2 vezes, não é verdade, no ano passado. Nutrem um profundo carinho por esta igreja e foi uma bênção na vida deles. E sem dúvida alguma vai ser uma bênção na minha vida também, pelo poder de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre um livro que me toca um pouco. Me toca porque eu me enxergo nesse personagem. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, por favor, abra no livro de Jonas, no capítulo 1. Deixa aberto aí. O livro de Jonas, ele me toca um pouco e conversa muito comigo porque ele se distingue um pouco da literatura profética. Enquanto em outros profetas nós temos no discurso deles algo muito mais direcionado ao público-alvo, algo muito mais direcionado ao ouvinte, né, aquele apostasia, muitas vezes, do povo de Israel, o livro de Jonas ele fala muito sobre o profeta. Fala também sobre a apostasia de um povo, uma característica da literatura profética, mas ele fala muito sobre a vida de Jonas. E eu, muitas vezes, me enxergo na vida de Jonas. Você já se enxergou na vida de Jonas ao ler esse livro, que é curto, mas que traz tantos ensinamentos para a gente? Eu me enxergo constantemente, é por isso que nessa manhã eu quero compartilhar um pouco com você do que eu tenho aprendido sobre o livro de Jonas, ao nós discorrermos um pouco mais sobre os 4 capítulos. É claro que nós não temos tempo suficiente para discorrer de forma detalhada sobre os 4 capítulos. Meu objetivo nessa manhã não é esgotar o livro de Jonas, mas é despertar em você um novo olhar, quem sabe, para estudar um pouco mais a Bíblia Sagrada e esse livro tão precioso. Esqueci de cumprimentar os nossos queridos que estão do outro lado da tela, acompanhando, né, pela internet. Sintam-se acolhidos por nós, sintam o nosso abraço, que você possa ser abençoado pelo Santo Espírito, onde quer que esteja, tá bom? Antes de nós seguirmos para o texto bíblico, eu te convido a mais uma vez curvar a sua fronte para nós falarmos com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já se faz presente por meio do Teu Santo Espírito neste templo de oração, Pai. Rogamos-te que o Senhor permaneça entre nosso meio, passeando por esses corredores e tocando esses corações, abrindo essas mentes para que elas compreendam de uma forma melhor o texto e o que o Senhor quer transmitir para nós através da Tua Bíblia nesta manhã, Pai. Eu não me sinto digno de abrir a Tua palavra e de ministrá-la, mas o farei pela Tua misericórdia, Pai. Me usa em Tua infinita graça, continue conosco e continua derramando o Teu Santo Espírito na vida desta igreja que já tem sido uma bênção para essa cidade, Pai. É em Teu nome que te pedimos isso. Amém. Muito bem. Capítulo 1 de Jonas, nós temos assim, logo no versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. Eu quero te chamar a atenção, logo no começo, para o pai de Jonas. Uma das características dos autores bíblicos é que eles não escrevem nada por acaso. Toda informação tem a sua relevância. O nome do pai de Jonas, no hebraico, significa, sabe o quê? Fidelidade. Logo no começo aparece a primeira ironia, uma das características marcantes do livro de Jonas. E é uma das características marcantes da minha vida, constantemente também. Ora,
Você conhece muito bem a vida de Jonas. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo nesta manhã. Mas você sabe que Jonas fugiu da presença do Senhor. E logo no começo do livro nós temos aqui: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, filho da fidelidade. Jonas, em outras palavras, era filho da fidelidade. Mas num primeiro momento, como nós vamos ver, ele fugiu do propósito de Cristo para a sua vida, que era a fidelidade. Outro ponto que eu queria destacar com vocês são essas 3 palavras que são muito importantes no texto. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui nós temos 3 palavras que vão se repetir no texto bíblico, e é por isso que eu quero destacá-las, e eu quero que você as guarde aí no seu coração, na sua mente, que é levanta-te ou dispõe. Não é isso que o texto diz? Deus fala para ele: levanta-te, dispõe, vai e clama. Clama contra Nínive, porque a malícia de Nínive chegou até mim. E no versículo 3, eu te convido a olhar o versículo 3, nós vamos usar bastante a Bíblia, tá bom? Então, acompanha aí. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. É interessante que Jonas realmente se dispõe, levanta e sai daquela inércia. E muitas vezes a gente faz o mesmo quando Deus fala com a gente, não é verdade? Às vezes o problema de nós como cristãos não é nem a preguiça, que foi o caso de Jonas. O caso de Jonas não foi preguiça não, ele se levantou, mas para fazer o quê? Outra coisa que não era a vontade de Deus. E quantas vezes você e eu temos sido Jonas na nossa vida? Nós temos o senso que temos uma missão, como Jonas tinha uma missão. Ele havia sido eleito, ele era um profeta. Você e eu fomos eleitos por Cristo também para uma missão. E muitas vezes Cristo te chama para a missão, me chama para a missão, e qual que é a nossa reação? Fugir da presença de Deus, fugir da missão de Deus. Mas é interessante para onde Jonas foge. Ele foge para o mar. Interessante também que há uma progressão no caminho de Jonas. Jonas estava no seu local e ele então desce, né? O texto bíblico fala que ele desce. E ele desce 3 vezes. Ele começa a sua descida para descer ao porto de Jope. É literalmente uma descida. Para então descer a Tarsis. Ele desce então ao navio. E não satisfeito, ele desce ao porão do navio. Percebe que às vezes nós agimos como Jonas também? Nós fugimos do propósito de Cristo para a nossa vida e nós começamos então uma descida para longe do Senhor. Não uma descida como o movimento de Cristo que desceu essa terra para se aproximar do pecador e promover perdão. Pelo contrário, a gente começa então a descer como Jonas. Desceu para o porto, desceu para o navio, desceu para o porão, com o objetivo de descer para outra cidade, não aquela que Cristo havia pedido. Esse caminho de descida de Jonas é muito marcante, e às vezes se apresenta na minha e na sua vida como cristãos. Vamos continuar. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Olha só, o personagem Jonas. Enquanto todo mundo está dentro do barco, desesperado, rogando aos seus deuses, fazendo tudo que podia para escapar daquele mal que havia acontecido, né, que estava acontecendo ali, Jonas estava tranquilo, consciência tranquila,
mesmo não fazendo a vontade de Deus. E muito pior, indo contra, na direção contrária da voz de Deus. Ele estava tranquilo. Enquanto isso, os marinheiros estavam temerosos. E temerosos a um Deus. Não conheciam o Deus verdadeiro, mas estavam sendo tementes a uma divindade. Veja bem no versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqui eu te chamo para a primeira ironia do texto, de algumas que o texto apresenta. Logo no começo nós temos a descrição de Deus chamando Jonas para uma missão, não é verdade? E Deus fala o quê? Jonas, levanta-te, vai, proclama ou invoca contra Nínive. Agora, logo em seguida, nós temos o capitão do navio, achando Jonas dormindo. E fala para Jonas: Jonas, que é isso, cara? Você está dormindo? Você está tranquilo quando a tempestade está se intensificando? Levanta, proclama, clama para o teu Deus. Percebe que o capitão do navio exerce um papel, o mesmo papel que Deus exerceu para Jonas? Parece que Deus utiliza o capitão do navio para tentar despertar o senso espiritual em Jonas, para que Jonas acordasse para o que ele estava fazendo. Conseguiu perceber? Que o capitão do navio fala as mesmas palavras, essas palavras-chave para Jonas, para que ele fosse despertado, para que ele parasse e pensasse: o que eu estou fazendo? Estou indo contra a vontade de Deus, infelizmente. Logo no capítulo 7, versículo 7, do capítulo 1, diz assim, e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, versículo 8, lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Olha só, o pessoal ali que não sabia quem era Jonas, agora vira para Jonas e fala: rapaz, diga para nós, por que nos sobreveio este mal? Quem é você? E aí, no meio do versículo 8, eles continuam perguntando: de onde vens? Qual que é a tua terra? De que povo és tu? Versículo 9, ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só que ironia, é a primeira vez que Jonas aparece no texto falando alguma coisa. Jonas passa boa parte do texto fazendo o quê? Fugindo da presença de Deus. Quem mostra mais temor nessa história até o momento? Jonas ou aqueles marinheiros que eram pagãos? Os marinheiros mostram mais temor. Quem estava clamando a uma divindade? Quem estava reconhecendo que só havia solução, só havia saída em uma divindade? Em meio à tempestade? Os marinheiros. Jonas estava tranquilo, tentando fugir. E agora os marinheiros viram para Jonas e ele precisa testemunhar. E ele precisa falar quem ele é. Ele fala: eu sou hebreu. Eu faço parte do povo escolhido. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, da terra, do mar. E é interessante que Jonas reconhece que Deus é o Deus do mar. E ele foge de Deus pelo mar. Ele reconhece que Deus tem poder sobre tudo. Mas mesmo assim ele acha que pode fugir de Deus. É interessante essa palavra temor. Ao longo do primeiro capítulo, essa palavra temor, ela aparece 6 vezes. Depois você pode contar com calma. Dessas 6 vezes, sabe quantas vezes essa palavra temor, ela aparece relacionada a Jonas? 1 vez. Só no versículo 9. É a única vez que a palavra temor aparece relacionada ao Jonas, que se dizia profeta de Deus. Meus queridos, quando eu disse que eu me enxergo muitas vezes no personagem, na vida de Jonas, é porque eu enxergo essas incoerências, infelizmente, às vezes. Eu não sei se você enxerga essas incoerências na sua vida e que se transformam em ironias na sua vida. Muitas vezes nós proclamamos sermos seguidores da palavra de Deus, não é verdade? Dizemos seguir o Deus verdadeiro, dizemos ser a igreja verdadeira, ou pertencer, ou seguir a verdade. Estamos aqui num sábado,
guardando o mandamento de Deus, mas muitas vezes quando vamos para o mundo, não testemunhamos ou não vivemos aquilo que dizemos viver da boca para fora. E muitas vezes os pagãos por aí são mais tementes a Deus do que nós, infelizmente. Essa é uma realidade que se apresenta na vida de Jonas. Você consegue perceber? Vamos continuar. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso. Percebe que há um aumento na tempestade. Desde o começo do capítulo 1 até o final do capítulo 1, há um aumento na tempestade. Quanto mais Jonas foge da presença de Deus, mais ele desce, mais a tempestade se intensifica. E agora os marinheiros começam um processo de conversão. Olha só, aquele profeta que estava dando mau testemunho, começa um processo de conversão na vida daqueles marinheiros, porque eles começam a acreditar que aquilo estava acontecendo por causa do Deus de Jonas. Nós vamos testemunhar uma conversão maravilhosa desses marinheiros logo em seguida. Versículo 12, Jonas diz o seguinte: respondeu-lhes: tomai e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Percebe que a tempestade ia piorando? Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha só, meus queridos, o que o primeiro capítulo de Jonas está descrevendo para a gente. Jonas, um profeta que fugiu da presença de Deus, entra num navio, um barco cheio de pagãos. Pessoas que não eram tementes a Deus, porque logo no começo do capítulo a gente percebe que eles estavam tentando buscar saída em outros deuses. Jonas aparece no texto falando 2 vezes, 2, 3 aparições, e foi o suficiente para converter um barco. Já parou para pensar nesse detalhe? Aqueles marinheiros, através do pouco contato que tiveram com Jonas, foram convertidos. Versículo 14, eles já estão clamando a Deus. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Aqui eu aprendo a primeira lição. Muitas vezes, mesmo apesar das nossas imperfeições, Deus ainda nos usa. Apesar das nossas incoerências, Deus ainda nos usa. Sabe por quê? Porque é Deus, através do Espírito Santo, que realiza a obra. Não sou eu, nem é você. Não é a sua eloquência, não é a sua capacidade de prender o público, não é a sua habilidade que converte alguém. É o Espírito Santo, é Deus. E é isso que aconteceu com Jonas nesse contexto. Converteu um barco, mesmo sem falar quase nada, mesmo sem dar um bom testemunho. Vamos caminhar para o capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1, me acompanha aí. Então, Jonas, do ventre do peixe, agora ele havia sido lançado no mar, né? Quando nós pensávamos que não haveria mais possibilidade dele descer, ele desce um pouquinho mais. Ele já estava no porão de um navio, de um barco. Ele desce então para o fundo do mar. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Olha só, é a primeira vez no texto que aparece Jonas orando, clamando a Deus. Durante o primeiro capítulo, nós observamos os marinheiros, desesperados, clamando a Deus quantas vezes? Várias. Quantas vezes você observou Jonas clamando a Deus no primeiro capítulo? Nenhuma. Infelizmente, Jonas estava vivendo como muitas vezes nós vivemos. Diz uma coisa e vive outra completamente distinta. E no capítulo 2, no versículo 2, continua. O
que foi a nossa leitura, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas, meus queridos, precisou ir ao lugar mais profundo, no coração dos mares, para perder-se, para só então se encontrar e se colocar dependente de Deus. Quantas vezes você precisou passar por isso na sua vida? Você precisou ir ao poço mais profundo, ir ao lugar mais profundo, só então, lembrando de Deus. Quando você chegou lá no lugar mais profundo que você pensou, olha, daqui não tem como mais sair, não tem como mais descer. Cheguei no fundo do poço. Só então você lembra de Deus. É isso que Jonas fez, infelizmente. Infelizmente, foi isso que Jonas fez. E logo no versículo 3, ele diz o seguinte, do capítulo 2: pois me lançaste no fundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Olha só, no capítulo 1, versículo 12, quem que pede para ser lançado ao mar? Jonas. Olha aí, capítulo 1, versículo 12. Ele que fala para os marinheiros: me lance ao mar, porque isso é culpa minha. No capítulo 2, versículo 3, ele diz para Deus: pois me lançaste no fundo. Olha só, ele está culpando a Deus por estar naquela situação. E eu repito, quantas vezes você já foi Jonas na sua vida? Eu já fui várias, infelizmente. Quantas vezes você já culpou a Deus por suas escolhas? Percebe? Foi uma escolha de Jonas estar naquela situação. Não deu ouvido à voz de Deus. Pediu para estar naquela condição. E no capítulo 2 nós observamos ele reclamando e dizendo para Deus: tu me lançaste no mar. Em outras palavras, a culpa é sua. O capítulo 2 ele muda radicalmente de estrutura do capítulo 1. É um salmo. E apesar dos pesares, é um salmo, né, é uma forma de salmo, né? E é algo muito lindo. Depois você pode ler com mais tranquilidade em casa. Nós não temos o suficiente. Mas no versículo 8 ainda do capítulo 2, Jonas reconhece a sua idolatria de certa forma. E diz assim, ó: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso. Ele reconhece a misericórdia de Deus e reconhece que havia abandonado. Eu lhe convido para caminharmos e chegarmos no versículo, ou no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Percebe essas 3 palavras se repetindo no texto? Deus já havia conclamado Jonas para isso. O capitão do navio lembra Jonas que ele tem uma missão. Diz as mesmas palavras. Agora no capítulo 3, Deus novamente fala com Jonas. Vai, proclama, dispõe-te e vai até Nínive. Agora a atitude de Jonas é diferente. Após passar pela tribulação, após passar por um momento difícil, ele muda de atitude. E o versículo 3 diz o seguinte: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas passou quantos dias no ventre do peixe? 3 dias. Ele passa quantos dias pregando em Nínive? 3 dias. Precisou passar 3 dias se preparando, pensando em tudo aquilo que ele estava vivendo, para passar 3 dias cumprindo a ordem e a vontade de Deus. Agora Jonas vai e prega um sermão para Nínive. E agora eu te convido a pensar o seguinte: se eu fosse convidado a pregar hoje, como fui, chegasse aqui e pregasse um sermão de 5 palavras e fosse embora, qual seria a sua reação? Seria uma reação positiva? Você ia falar bem de mim? Você ia, quem sabe, sair mais cheio do Espírito? Você, quem sabe, ia sair arrependido
de algum ato que tem feito? Mas foi isso que Jonas fez. Já percebeu? Porque o texto diz, no versículo 4 do capítulo 3, começou Jonas a percorrer a cidade, a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Conta aí, 5 palavrinhas. No hebraico é mais fácil, são 5 palavrinhas mesmo. O sermão de Jonas tinha 5 palavrinhas. E sabe qual que foi o resultado desse sermão desinteressado? Vamos acompanhar o resultado. Versículo 5 do capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Quantos mil habitantes tinha em Nínive? Cerca de 120 mil. O texto dá essa informação também mais adiante. Cerca de 120 mil pessoas aceitaram a mensagem de misericórdia vinda de Deus através de Jonas, com um sermãozinho de 5 palavras. O que nós temos no primeiro capítulo de Jonas? Jonas não falando praticamente nada e convertendo um barco. Agora nós temos no capítulo 3, Jonas fazendo um sermão de 5 palavras e convertendo uma cidade inteira. Queridos, quem faz a obra é o Espírito. Você tem dúvida disso? Repito, não é a eloquência do pregador, não é a sua habilidade de interpretação da Bíblia para transmitir para as pessoas. Isso tem o seu lugar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo. Nínive foi convertida através de um sermão totalmente desinteressado, de um homem completamente sujo, imundo, que havia fugido da presença do Senhor, que havia culpado a Deus pela condição que ele havia escolhido. A sua falta de eloquência, quem sabe, não é desculpa para você não cumprir a missão, porque quem cumpre a missão é Deus. Deus precisava de Jonas? Não. Deus não precisa de você e não precisa de mim. Agora, Deus quer trabalhar através de você e através de mim, apesar da nossa imperfeição. Assim como Jonas era imperfeito, assim como os outros profetas eram perfeitos. Quando Deus elege, Ele não elege com olhos humanos, como Israel elegeu a Saul, não é verdade? Deus olha o nosso coração e Ele olha o que Ele pode fazer na sua vida, se você colocar o seu livre-arbítrio, como foi dito na oração, nas mãos de Deus. Meus queridos, nós precisamos colocar o nosso livre-arbítrio na mão de Deus, para que Ele opere a obra através de nós, apesar da nossa imperfeição. Jonas era alguém imperfeito, alguém que pregou com desinteresse, mas pela misericórdia de Cristo, toda uma congregação, uma cidade foi convertida. Sem dúvida alguma, Deus não queria trabalhar apenas com a cidade. Deus queria trabalhar também com profeta. O livro de Jonas, como eu disse no começo, ele trata muito sobre a vida do profeta. E assim acontece na nossa vida. Deus não está preocupado apenas com aquelas pessoas que Ele deseja que você alcance. Deus está preocupado, em primeiro lugar, com a sua vida espiritual, com o seu preparo, com a aceitação do Espírito. Ele está preocupado se você vai aceitar a graça de Deus. Porque Jonas, infelizmente, nós vamos ver isso, não estava aceitando a graça de Deus. Sabe por quê? Porque ele achava que ele era muito bom, que o povo dele, o povo hebreu, era muito bom. E aquele povo lá, de Nínive, não merecia a misericórdia e a graça de Cristo. Quantas vezes nós temos sido assim? Quantas vezes nós temos sido Jonas? A gente olha para o mundo, nega o chamado que Cristo fez para a gente, porque a gente olha lá e fala assim, eu não merece. Aquele ali não merece. Aquele ali está na balada sexta-feira à noite, aquele ali bebe isso, bebe aquilo, aquele ali fuma. Não merece a tua graça, Senhor. Não merece o céu que eu almejo, porque eu vivo uma vida de renúncia. Aquela pessoa vive uma vida do jeito que ela quer, e ela vai para o céu igual a eu? Esse era o sentimento de Jonas. Ele não queria que aquela cidade fosse salva, sabe por quê? Porque ele se achava bom. Ele se achava merecedor da graça. Assim como o povo de Israel, infelizmente, se achava. Será que você tem se achado assim? Merecedor da graça de Cristo? A nossa justiça é trapo de imundície, meus queridos. Nós não merecemos
a graça de Cristo. Nós somos tão pecadores quanto o mais vil pecador que você pode ver caminhando na rua. Porque carecemos da graça de Cristo, tanto quanto Ele. Eu quero te chamar a atenção para essa palavra aqui, ó. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa palavra no hebraico é a palavra rapak. Essa palavra foi traduzida como subvertida. Mas no hebraico ela tem duas possibilidades. Ela significa ou condenação ou mudança de desígnio. Compreendeu? Tem dois significados. No português a gente perde um pouco essa simbologia. Mas no hebraico, a língua original que foi escrito o Velho Testamento, ela pode significar subversão, destruição ou mudança de desígnio, ou salvação. No discurso de Jonas estava implícito para Nínive: se vocês aceitarem a graça de Cristo, ela pode promover salvação. Se não aceitarem, ela vai promover destruição. Sabe por quê? Deus é um Deus de amor. Enquanto há fôlego de vida, não importa a maldade do ser. Enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança para corações sinceros. Aquilo estava, apesar de ser um sermão desinteressado, aquilo estava implícito no sermão de Jonas. Percebeu? Ainda 40 dias, Nínive será destruída ou salva. Nínive, naquele momento, escolheu ser salva, através desse sermão de Jonas. A graça de Cristo que alcança Jonas, alcançou Nínive também. Porque como lemos no capítulo 5, as pessoas creram e se vestiram de panos de saco. E no versículo 6 do capítulo 3, diz o seguinte: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinzas. O rei daquela nação reconheceu a sua indignidade e a necessidade da graça de Cristo e foi reduzido, vestiu-se de panos de saco, assim como todos os outros. Percebe como os pagãos da história, aqueles que não estavam fazendo a vontade de Deus, passam a fazer a vontade de Deus e aceitam a vontade de Deus na vida deles de uma forma mais fácil do que o próprio profeta? O profeta se achava melhor, apesar de não ser ninguém. O rei, que talvez poderia se achar alguma coisa, se vestiu de pano de saco também, reconhecendo a sua malícia, reconhecendo a necessidade da graça de Cristo. É por isso que eu me enxergo no personagem Jonas. Muitas vezes eu vivo esse dilema constantemente. Não sei se você vive constantemente esse dilema de olhar para o mundo, de dizer uma coisa e viver outra coisa, mas ainda assim, Cristo, na sua infinita misericórdia, nos usa, apesar de nós. Logo no capítulo 4, eu te convido a caminhar para o capítulo 4. Uma coisa interessante, antes de nós vermos o capítulo 4, logo no começo do capítulo 1, Jonas recebe a mensagem e o dever de quem? De Deus, certo? Não é Deus que chama Jonas e dá uma missão? Ele não aceitou, certo? Posteriormente, os marinheiros que são então convertidos recebem a mensagem de quem? Jonas. E se convertem. Jonas recebeu a mensagem de Deus. Essa é uma outra ironia do texto. Jonas recebeu a mensagem de Deus e não aceitou a graça de Deus. E não aceitou a mensagem de Deus. Os marinheiros recebem a mensagem de um homem imperfeito e aceitam a graça de Deus. Logo no capítulo 3, o povo de Nínive recebe a mensagem de quem? Jonas. Um homem o quê? Sujo, imundo, imperfeito. Um profeta fujão. Mas o povo aceita ou não? Aceita. Meus amigos, aqui vai um alerta. Muitas vezes, as pessoas que nós dizemos ser as pessoas do mundo aceitam uma mudança de vida ou aceitam a mensagem de uma forma muito mais fácil do que nós, o povo que nos julgamos ser o povo de Deus. Nos julgamos ser aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Nós temos muita coisa nas nossas mãos, meus queridos.
nós temos o espírito de profecia. Mas quantas vezes você tem dado ouvidos, por exemplo, ao espírito de profecia? Tem seguido os ensinamentos do espírito de profecia, ou os ensinamentos bíblicos? Às vezes, como a história de Jonas nos mostra, é mais fácil, devemos ter cuidado com isso, é mais fácil um pagão se converter e se converter de forma genuína do que nós que estamos aqui dentro deste templo. Capítulo 4, eu te convido para nós encerrarmos aí. Com isso, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. Olha só, apesar dos pesares, o livro de Jonas poderia acabar no 3º capítulo, não é verdade? Não haveria necessidade de 4º capítulo. A história teria sido fechada com chave de ouro, quem sabe? Mas tem o 4º capítulo. Você já conheceu alguém na sua vida que fica indignado com o sucesso pessoal? Já conheceu, Kécio? Pois é, tem gente que fica indignado com o seu sucesso. Com o sucesso espiritual, principalmente. Jonas é um exemplo. Ele ficou indignado. Imagina que você é um pregador, você vem aqui na frente, faz um sermão muito bonito, faz um apelo e a igreja inteira vem quebrantada, chorando, e você fica indignado. É isso que aconteceu com Jonas. Imagina você, um pregador, um profeta, um cantor, saindo por todos os Estados Unidos, cantando, pregando, falando de Deus e convertendo milhares de pessoas através do Espírito Santo, sendo instrumento. E mesmo assim você fica indignado. Já parou para pensar nisso? Há uma possibilidade de você fazer isso? Pois é. Jonas fez isso, aconteceu isso com Jonas. Ele ficou indignado com o sucesso dele mesmo. Não sei se você já ficou indignado. Bom, eu gosto quando eu tenho sucesso, não sei você, né? Mas Jonas não gostou não, ele ficou indignado. Sabe por quê? Como eu já falei anteriormente, ele se achava mais merecedor da graça de Cristo do que aquelas pessoas. Quantas vezes nós temos agido como Jonas? Nos achamos mais merecedores da graça de Cristo do que aquelas outras pessoas que, porventura, vivem uma vida completamente fora do plano divino. E orou ao Senhor, me acompanha no capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele cita alguns atributos divinos descritos lá em Êxodo 34. Jonas, apesar de ser um profeta com essas tensões pessoais, ele sabia que a graça de Cristo, que a misericórdia de Cristo era muito grande e que alcançaria e converteria os corações ímpios de Nínive. E ele fica profundamente irado com isso. Versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Observa a reação de Jonas. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Você percebeu que durante todo o livro, Jonas parece aquele profeta carrancudo? Não fica feliz, ele fica indignado com o seu próprio sucesso. Capítulo 4, versículo 6, é a primeira vez que aparece a alegria de Jonas. Ele ficou feliz. Ficou feliz com 120 mil corações arrependidos? Não. Sabe por que ele ficou feliz? Com a planta, que estava trazendo conforto e sombra para ele. Quantas vezes nós temos sido cristãos assim? A gente pensa mais na gente do que nas almas carentes que estão aí esperando nós resolvermos dar ouvido à voz de Deus e cumprirmos a nossa missão. Isso me mostra que Jonas, e às vezes eu, muitas vezes estamos mais preocupados com coisas do que com pessoas. Porque naquele momento a planta era uma coisa para ele, uma coisa muito importante. Muitas vezes nós temos nos preocupado mais com as coisas que nos beneficiam do que com as coisas eternas, as coisas do reino. Jonas ficou profundamente irado. E das várias ironias que eu encontro nesse texto, talvez essa seja a mais forte.
e a que mais se aplique a nós, porque nós temos vivido um cristianismo muito individual. Nós queremos alcançar salvação e não importa o resto. Se a gente está garantido, está tudo bem. Não, meus queridos, o evangelho de Cristo nunca foi esse. Cristo sempre disse para os seus seguidores, vocês precisam ser missionários, vocês precisam compartilhar. Não é isso que ele faz com os discípulos? Ele comissiona os discípulos, ele envia os discípulos. Porque aquele verdadeiro cristão, como Ellen White diz, já nasce no reino como um missionário. Ele não consegue segurar em si a boa nova do evangelho. Ele precisa contar para as pessoas, ele precisa alcançar pessoas. Mas Jonas não queria isso não, Jonas estava mais preocupado com ele. E muitas vezes a gente tem vivido esse tipo de cristianismo. Temos vivido mais preocupados conosco. Ou então temos dito para o mundo professar, ser temente a Deus, mas temos vivido de forma completamente distinta. Assim como Jonas fez também. Disse que era temente a Deus, mas fugiu. Um outro elemento interessante que eu enxergo no livro de Jonas, não sei se você já enxergou. Percebe que ao longo de todo o livro, todas as criaturas obedecem à voz do Criador? A planta, na voz do Criador, veio existir. A tempestade e o mar, na voz do Criador, vieram a se dar. Jonas é o único elemento dentro da criação de Cristo que não obedece à voz de Deus. Infelizmente, nós como cristãos temos vivido muitas vezes, ou temos sido muitas vezes, um tipo de Jonas. Tudo no universo obedece a Deus, mas nós, não. A gente prefere seguir os nossos planos. A gente prefere se preocupar com a gente e menos com as coisas eternas. E o que é eterno? Pessoas. O evangelho é eterno. Por quê? Porque Cristo prometeu a eternidade para mim e para você. Ele vai dar a eternidade. Pessoas são eternas, pessoas estarão conosco no céu, não coisas. Minha oração é para que você compreenda isso no seu coração. Para que você vive um cristianismo real. Não aquele cristianismo que fala que é temente a Deus e não é. E faz o contrário. Não aquele cristianismo que muitas vezes vê pessoas pagãs sendo mais tementes a Deus, como no capítulo 1, que a palavra temor aparece só uma vez ligada a Jonas, e 5 aos marinheiros, do que nós. Meus queridos, Jonas tinha uma missão. E a missão de Jonas era pregar a verdade presente para Nínive, naquele momento. Qual que era a verdade presente para Nínive naquele momento? Mensagem de arrependimento ou juízo, destruição. Deus tem uma verdade presente para cada momento da história. Não é verdade? Para Adão e Eva, no princípio, a verdade presente era fidelidade, obediência. Não é mesmo? Para Noé, nos dias de Noé, a verdade presente era juízo, arrependimento ou destruição. Durante os dias de Cristo, a verdade presente era Ele mesmo. Era para que as pessoas aceitassem a graça dele e Ele, como sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Na época de Jonas havia também uma verdade presente. E hoje, há uma verdade presente ou não há? Há uma verdade presente. Você, como um ministro de Cristo, tem feito como Jonas? Tem fugido da voz do Senhor? Ou você tem ido de encontro aos planos e ao propósito que Cristo tem para a sua vida? Cristo tem um plano para essa igreja. E essa igreja nasceu num contexto profético. E eu espero que você saiba por que você pertence a essa igreja. Muitas vezes a gente chega para alguém e pergunta, você acha que o mundo está acabando? Ah, eu acho. Você é adventista? Ah, eu sou. Tá, mas por que você é adventista? Eu sou adventista porque essa é a igreja que segue a verdade. Ok. E aí não diz mais nada. Por que você acha que o mundo está acabando? Não, porque o mundo está acabando, porque está tendo terremoto, está tendo fome. Meus queridos, o mundo está acabando, sabe por quê? Porque segundo a profecia de Daniel 8,14, nós estamos no período do fim. 7º selo, a 7ª trombeta está quase sendo tocada.
nós estamos na 7ª igreja. Nós precisamos pregar a verdade presente para o tempo do fim. E estamos no tempo do fim porque a profecia diz que nós entramos no tempo do juízo em 1844. É isso ou não é? É isso. Estamos no tempo do fim, mas temos vivido como? Como se estivéssemos ainda esperando a vinda do Messias? A primeira vinda? Infelizmente, nós temos essa compreensão. E essa igreja tem um papel profético dentro dessa profecia de cumprir a missão. E nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito, para cumprirmos a missão dentro desse cenário profético. Mas, infelizmente, temos sido como Laodiceia. Estamos ricos, de nada temos falta, não queremos saber da nossa missão, a gente está preocupado mais com a gente, como Jonas, do que com as coisas que são eternas. Precisamos pregar, meus queridos, as 3 mensagens angélicas. Eu já vou concluir. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo chegou ou não? Nós estamos no período do juízo ou não? Estamos no período do juízo, sim. Nós precisamos pregar para o mundo que Deus é um Deus de misericórdia. Tudo que nós precisamos é da graça de Cristo. Somente a graça nos salva. Mas Deus é um Deus de juízo. Assim como para Nínive. Se Nínive não tivesse aceitado a graça de Cristo, iria sobrevir sobre ela viria juízo. Agora, se você aceita a graça de Cristo e ela não promove em você a santificação, que é dada através do Espírito Santo, você não aceitou a graça de Cristo. Se você não ama o próximo, se você não deseja seguir na missão, você não aceitou a graça de Cristo. Porque quem aceita a graça de Cristo é transformado por ela. Nós não fazemos para sermos salvos, mas fazemos porque já fomos salvos. Precisamos pregar que o juízo está aí. Vai ser consolidado na volta de Cristo, mas estamos sob juízo, como Nínive estava sob juízo. Precisamos ser profetas para o mundo, falarmos a verdade. Segunda mensagem angélica, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Quantas mil religiões nós temos hoje? Só cristãs, 34 mil, estima-se. Todo dia surge uma nova aí. Só cristãs. E eu te pergunto, isso é Babilônia ou não é? Todo mundo afirmando ter a verdade. E as pessoas, infelizmente, ficam envoltas ou envolvidas nessa confusão espiritual. Precisamos pregar para o mundo, que essas pessoas deixem a Babilônia, essa confusão espiritual, e caminhem para a luz. A luz não é a igreja adventista, meus queridos, a luz é a palavra de Deus. E graças a Deus que essa igreja tem a luz e segue a luz. E a terceira mensagem angélica, não devemos seguir a besta, porque quem seguir a besta vai beber da cólera e da ira de Deus no dia do fim. Infelizmente, o cristianismo que eu tenho visto se apresentar hoje é um cristianismo que prega tudo que não deve e nada do que deve. É um cristianismo que rompeu com a reforma protestante. Rompeu com o que Martinho Lutero havia pregado. E é um cristianismo que segue a besta. E vocês sabem de quem eu estou falando. É um cristianismo que guarda o domingo. É um cristianismo que acredita no arrebatamento secreto. É um cristianismo que acredita na vida após a morte da alma. É um cristianismo que acredita em tudo que não é bíblico. Isso mexe com o meu coração, sabe por quê? Porque enquanto a gente está vivendo a nossa vida, milhares de pessoas estão caminhando para a perdição. Mas são pessoas honestas, que talvez, mesmo através da nossa imperfeição, como Jonas era imperfeito, se a gente abrir a boca para falar, cumprirmos a nossa missão, elas podem se converter. Assim como Nínive se converteu e assim como os marinheiros se converteram. Essa igreja tem uma missão. Igrejas são pessoas. Você tem uma missão. Eu te convoco nesta manhã a compreender um pouco mais sobre a missão que Cristo tem para você na sua vida. Essa igreja surgiu com um propósito especial. E nós não podemos deixar que esse propósito seja perdido. Nós precisamos, meus queridos, caminhar para a luz, para o cumprimento da palavra
da palavra de Deus. Jonas, ele era um pouquinho do povo de Israel também, como eu lhe disse. E será que nós temos sido como o povo de Israel hoje? Temos nos preocupado com a nossa salvação e temos criado muros entre nós e o mundo? A proposta de Cristo nunca foi para que Israel criasse muros. Muito pelo contrário. Foi para que Israel quebrasse os muros e estendesse a mão. Mas Israel, em vez de estender a mão, cumprindo a lei, que é o amor, Israel estendia o dedo, apontava o dedo, para dizer que as outras nações eram mais imperfeitas. Não vamos criar muros entre nós, entre a igreja adventista e as outras pessoas, meus queridos. Também não estou dizendo que você deve viver como elas vivem, não. Não, porque Cristo não se assentou na roda dos escarnecedores para ser como um deles. Ele se assentou para ser diferente, para trazer luz. Nós precisamos nos infiltrar no meio desse mundo. Precisamos ter contato com as pessoas, porque sem contato é impossível fazer a diferença. Mas ao nos infiltrarmos nesse mundo, nós precisamos fazer a diferença. Assim como Cristo fez a diferença. Ellen White fala que Enoque, aquele que andou com Deus, ele andava entre o mundo, entre os homens do mundo, mas não como um homem do mundo. Ele andava entre eles, mas não como um deles. Compreendeu o que ele está falando sobre Enoque? Compreendeu qual que é a sua missão? É andar, sim, através das pessoas do mundo, mas não para ser como uma delas. Não para viver como uma delas, mas para alcançá-las. E esse era o ministério lindo e enobrecedor de Jonas. Será que a minha igreja vai aceitar essa mensagem que tem sido proclamada, que é uma mensagem profética, uma mensagem de juízo? Nós estamos sobre juízo. Estamos ou não estamos? Meu pai esteve aqui recentemente, fez uma semana de oração. Eu vi a semana de oração e foi uma bênção, sem dúvida alguma. E ele afirmou constantemente, nós estamos sob juízo. Mas será que com isso em mente nós temos vivido de forma diferente? Nós temos vivido em prol da missão? Em prol do evangelho de Cristo? Repito, buscando as coisas que são eternas? Ou temos vivido como nós, como Laodiceia? Lembre-se, Laodiceia tinha tudo, não é? A arqueologia nos diz isso, a Laodiceia era rica. Laodiceia era a capital da moda. Laodiceia era a capital da medicina. Tinha os melhores oftalmologistas da época. Mas Cristo olha para Laodiceia e sabe o que Cristo diz? Você sabe. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. É de mim que vem a verdadeira riqueza. Aconselho-te que de mim compre vestes para tapar a sua nudez. E aconselho que de mim compres colírio espiritual para você enxergar. Meus queridos, que você possa comprar o seu colírio espiritual de Cristo diariamente, que você possa se revertir das vestes da justiça e da graça de Cristo, que nos alcança aonde nós formos. Mesmo lá no fundo do oceano, Ele vai enviar uma saída para você, mas que você também possa cumprir a sua missão nessa terra. E para que você possa compreender qual que é a verdade presente, o momento presente, e que precisamos pregar, porque tem um monte de gente se perdendo, inclusive a gente. É por isso que eu rogo e oro nesta manhã para que você seja a habitação do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode realizar essa obra reparadora, restauradora na nossa vida. Só o Espírito Santo vai converter pessoas. É só através do Espírito Santo que um sermão de 5 palavras vai converter uma multidão, uma cidade. Que você possa ter isso no seu coração, a consciência do momento que vivemos, a consciência que você precisa viver aquilo que você diz viver. Que você precisa dar ouvidos à voz de Deus, a Bíblia, o Espírito de profecia. Que você possa, ao sair dessas portas nesta manhã, possa sair cheio do Espírito e com essa vontade no coração, de entender qual que é a sua missão, porque todos nós temos uma missão. Talvez a sua não é de estar aqui na frente pregando.
Mas você tem uma missão, e você precisa entender qual que é essa missão. Jesus não precisa de você, mas Ele quer trabalhar através de você. Porque nessa história, Ele converteu não só o povo de Nínive, mas converteu também Jonas e os marinheiros, não é verdade? Percebe como o livro de Jonas trabalha sobre a história de Jonas? Fala sobre a história de Jonas? Deus está preocupado com você, assim como estava preocupado com Jonas, com aquele que aceita, aquele que vai, aquele que prega. Deus quer trabalhar com você. E quando Ele trabalha através de você, Ele não alcança só a pessoa que você vai dar um estudo. Ele te alcança, Ele te ensina. E você se torna reavivado espiritualmente pela habitação do Espírito Santo. Que você possa ser profundamente abençoado nesse sábado e que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você aqui e com você aí. Amém.